Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui nesta quinta-feira. É a nossa última mensagem dessa semana que passamos aqui com vocês. Desde já quero agradecer pela acolhida que nos deram. Regina, Rubens, Arthur, toda a equipe, os alunos. Passamos uma semana muito interessante, né? Juntos. Eu espero que essas mensagens fiquem guardadas aqui e principalmente que se transformem em ações no dia a dia e que vocês, ao voltarem para casa, sejam, então, influenciadores, onde quer que vocês estejam. E a equipe do La Esperança, obrigado mais uma vez. É a segunda vez que a gente vem aqui e sempre acontece a mesma coisa. Somos bem acolhidos, nos sentimos em casa como família, então que Deus abençoe esse ministério, continue fortalecendo o trabalho de vocês. Eu sei que não é fácil, mas ninguém disse que seria, né? Jesus não enganou ninguém, enganou? Não, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos pedir um favorzinho para os irmãos, se alguém estiver com o celular que não esteja no vibra ou no silencioso, para que não aconteça algum imprevisto, está sendo gravado aqui no momento, então, para que não toque nenhum celular durante a mensagem, aí coloca no silencioso ali, ou desliga se achar melhor, tá bom? Para a gente poder fazer a gravação. É o pedido da equipe de produção aqui do estúdio, tá? Então vamos colaborar. Bom, vamos à mensagem dessa noite. E essa mensagem, em todos os lugares que nós vamos, eu sempre concluo com essa mensagem, ou quase todos os lugares. E eu achei que não ia conseguir trazer essa mensagem aqui para o La Esperança nesse momento, mas eu iria encerrar ontem, mas a Regina convidou para a gente pregar mais uma vez hoje. Eu pensei, é aquela mensagem, precisa ser trazida. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Nós cantamos muito a respeito do amor, e essa é a base de tudo que nós vamos falar. Mas peraí, Leandro, você vai falar de amor e vai lá para o Apocalipse? Sim, Apocalipse tem muitas cartas, ou é uma carta de amor. Apocalipse, capítulo 12. E o verso 17, nós vimos ontem que os vencedores sobre a besta e sua imagem serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus, certo? Agora, existe alguém que está irado contra esse povo. E nós vamos ler Apocalipse capítulo 12, verso 17. Antes, porém, curva a sua fronte comigo, nós vamos pedir mais uma vez a instrução do Senhor. Querido meu Pai que está nos céus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado conosco, mesmo sem merecermos nada de ti, o Senhor tem feito tanto por nós. Agradecemos por podermos estudar a tua palavra essa noite mais uma vez e pedimos novamente que o Espírito Santo nos ilumine a mente para que possamos compreender esta mensagem e ainda, Senhor, que tu saibas que esta é uma mensagem extremamente importante e extremamente difícil para nós. Que possamos sair daqui com a certeza de que existe poder em Cristo Jesus o suficiente para nos transformar desta maneira. Nós pedimos as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 12, 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Primeira pergunta da noite. Satanás, ele deseja erradicar, destruir o cristianismo da face da terra? Sim ou não? Sim ou não? Vamos pensar um pouco a respeito disso. Arthur, eu posso me movimentar certa limitação aqui? Um pouquinho? Tá. Vamos pensar no seguinte. Vocês concordam comigo que existe uma profecia que diz que Satanás irá aparecer aqui nesta terra fingindo que é quem? Cristo, certo? Então, para que ele possa ser recebido, é preciso que tenha o que nesse mundo? Cristãos. Então, pergunto de novo. Satanás, ele tem o interesse de destruir o cristianismo? Não. Qual é o interesse dele em relação ao cristianismo? É corrompê-lo, é falsificá-lo. Por quê? Porque um falso Cristo precisa ser recebido por alguém. E um falso Cristo só pode ser recebido se existirem falsos cristãos. Então, faço uma pergunta. Existem muitos falsos cristãos hoje? E um deles pode ser quem?
Por isso o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Então sim, há muitos falsos cristãos hoje, e um deles pode ser eu. Por isso que Paulo diz: examine a si mesmo. E muitas vezes quando eu vou examinar a mim mesmo, eu descubro o seguinte: bom, eu vou à igreja, sou batizado, eu tenho um cargo, eu devolvo o dízimo, eu dou estudos bíblicos, já levei muitas pessoas ao batismo, faço obras de caridade, sou vegetariano, não assisto mais aqueles filmes, eu vivo no campo, eu trabalho no Ministério de Sustento Próprio. O que mais que eu preciso? É claro que eu sou o quê? Um cristão. Então vem uma pergunta: todas essas coisas que eu citei se manifestam na vida de um verdadeiro cristão? Sim ou não? Sim. Mas estas coisas fazem de alguém necessariamente um cristão? Eu posso fazer todas essas coisas que eu citei e ainda não ser um cristão? Claro que posso. São coisas importantes, mas não fazem de mim necessariamente o cristão. Sabe qual é o meu erro muitas vezes? Quando eu vou examinar a mim mesmo, como Paulo pede, muitas vezes eu tenho o costume de me comparar com quem para fazer esse exame? Com os outros, com o meu irmão. Então, quando eu olho, por exemplo, que eu tenho um irmão da igreja que ele tem um nível espiritual muito baixo, um nível religioso e muitas vezes moral muito baixo, e eu estou um pouquinho acima dele, o que eu já penso imediatamente? Eu sou um cristão, porque eu não faço aquilo que ele faz. Pior, quando eu olho para os meus vizinhos, para os meus colegas da faculdade, meus colegas do trabalho, e eu vejo que muitos deles adulteram, fornicam, aprontam todas, e eu olho para eles e digo: eu não faço nada disso. É claro que eu sou o quê? Um cristão. Onde que está o erro nesse tipo de comparação? É que quando eu olho e me comparo com quem é frio, o morno parece o quê? Quente. Então, quando Paulo diz: examinai-vos, eu tenho que me comparar com quem? Com alguém que seja quente. Quem é essa pessoa? Cristo. E aí, quando eu olho para Cristo e me comparo com Ele, o que acontece com o meu cristianismo? Eu percebo que tem uma avenida enorme ainda à minha frente para eu seguir. A irmã White escreveu no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 214, para compreender a vossa condição. É o que nós queremos, certo? Compreender. Qual é a minha condição hoje? Para compreender a vossa condição, é necessário estudar a Bíblia e vigiar em oração. Porque existem muitos cristãos hoje que pensam que são cristãos e não sabem que não são, porque eles não estudam a Bíblia. Eles não têm padrão de comparação. Então eles começam a olhar uns para os outros. E o problema de Laodiceia, se você for ver bem a carta a Laodiceia, você vai ver que o problema de Laodiceia não é a mornidão. Porque a mornidão Cristo resolve, sim ou não? Qual é o problema de Laodiceia? Autossuficiência, é achar que é quente. E isso é um problema para Cristo resolver? É. Porque se eu acho que sou muito bom, Cristo tem que respeitar. Significa que eu não preciso dele? Eu sou muito bom. Então não é a mornidão, mas achar que é quente. Agora, por que muitos cristãos dizem que são e não sabem, como Laodiceia, não sabem que não são cristãos? Porque eles não estudam a Bíblia. E se você fizer uma investigação e uma pesquisa, você vai constatar isso de forma muito simples. A Bíblia descreve um verdadeiro cristão. Concordam comigo? É a Bíblia que descreve. Agora eu pergunto, como a Bíblia descreve um verdadeiro cristão? Na vida de um verdadeiro cristão acontece uma transformação exterior? Uma mudança perceptível no seu estilo de vida, na forma de se vestir, de comer, o seu lazer, no intenso trabalho na obra de Deus. Isso se manifesta na vida de um verdadeiro cristão? Claro que sim. Muitos dizem assim: não, essas coisas exteriores não importam, o que importa é o meu? É verdade, o que importa é o coração. Mas a irmã White escreve que as nossas ações exteriores são fruto do quê? Do que está no nosso coração. Então sim, há uma transformação exterior. Agora, você percebe que quando você estuda a Bíblia, muitas pessoas que tiveram essas mesmas características e fizeram essas mesmas coisas, vão ouvir as duras palavras de Cristo: não vos conheço.
Não são pessoas que pregaram, profetizaram, expulsaram demônios, curaram pessoas? Sim. Então essas coisas fazem parte da vida de um cristão, mas isso não faz uma pessoa cristã necessariamente. Então vem a pergunta, como é que se reconhece um verdadeiro cristão? Porque Paulo disse, a gente tem que se examinar, eu tenho que ter um padrão para me examinar e saber onde eu estou. Como é que se reconhece um verdadeiro cristão? Você concorda comigo que o verdadeiro cristão é guiado pelo Espírito? Sim, ele é guiado pelo Espírito. Ou seja, se o verdadeiro cristão é guiado pelo Espírito, significa que dia a dia ele vai desenvolvendo os frutos do Espírito. Concordam comigo? Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Agora nós vamos ver, de uma forma muito clara, qual é o caminho estreito que Jesus falou. E diante do que vamos ver nessa noite, amigos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Ser vegetariano é fácil? Sim ou não? Negar o apetite é difícil. Para algumas pessoas até mais simples, mas em geral é uma luta. Abandonar aqueles filmes é uma coisa fácil? Não, foi uma luta na minha vida, como eu contei para os alunos, uma luta muito grande. Então veja, essas reformas, elas requerem sacrifício da nossa parte, não são fáceis, ok? Mas comparado com o que vamos estudar agora, essas reformas são fáceis. Comparado com o que vamos estudar agora, ir para a África, para a Ásia, seja lá para onde for, para a janela 1040 e ser missionário, é muito fácil. Entenderam o que eu disse? Eu não estou dizendo que essas coisas são fáceis. Eu estou dizendo que comparado com o que vamos estudar, tudo isso é fácil. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes eu fujo disso que vamos estudar. Porque isso aqui é difícil. E me escondo atrás do quê? De reformas. Mas em essência, o que é que Cristo quer reformar? O nosso interior, o nosso coração. Esse é o risco que eu corro quando eu desejo fazer as reformas desassociadas do quê? Ellen White fala que tem duas coisas que não podem ser separadas. Reforma e reavivamento. E qual o resultado do reavivamento? A gente vai ver hoje. Gálatas 5:22. Diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Qual é o primeiro? Por que o amor é o primeiro fruto do Espírito? Porque Deus é amor. E o apóstolo Paulo responde quando ele diz que eu posso fazer qualquer coisa que seja de bom, se eu não tiver amor. Então, por que o amor é o primeiro fruto do Espírito? Porque ele é a base de tudo, ele fundamenta tudo. Se não for por amor, de nada adianta. Paulo diz que eu posso até ser um mártir e perder a salvação, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eu não dei a minha vida por amor, se eu dei a minha vida por uma causa, não adianta. Então o primeiro fruto é amor. E eu pergunto, o que é amor? O que é amor? Obediência é amor. Entrega. Exige sacrifício, amar. Amor é um sentimento? Amor é o quê? É um princípio, é uma decisão. Por que a gente tem que entender e tem que gravar isso, interiorizar isso? Que o amor não é um sentimento. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Cristo nos pede algumas coisas que, se nós entendermos o amor como sentimento, será impossível seguir o que Cristo pediu, que nós vamos ver. Então a pergunta é, será que eu tenho demonstrado amor pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos da igreja, pelos meus líderes? E eu posso dizer assim, claro, eu demonstro amor pelos meus queridos, todos os dias eu estou encontrando novas formas de demonstrar amor pelos meus queridos, e Cristo vira para mim e fala, filho, muito bom, mas os pagãos também fazem isso. Por isso eu vos digo, você ama aqueles que te amam? Fazes bem, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Cristo, ele tem uma capacidade de complicar as coisas. Por quê? Porque Cristo não quer que a gente se contente com um cristianismozinho ralo e superficial.
Quando Cristo pede algo que é muito difícil, é porque Ele está dizendo para você e para mim, eu posso fazer muito mais do que isso. Muito mais. E sempre que Cristo complica as coisas para nós, Ele nos dá a esperança e a certeza de que Ele pode fazer isso que Ele está pedindo e que é tão difícil para nós. Aliás, não é difícil só não. É impossível para nós. Amar os inimigos? Fazer o bem aos que nos odeiam? Bendizer os que nos maldizem? Lembra os alunos que a gente conversou sobre isso? O que significa bendizer os que nos maldizem? O que é bendizer? Fala bem. O que é maldizer? Então, o que Jesus está falando aqui? Fale bem de quem fala mal de você. Isso é revolucionário, sim ou não? Na nossa sociedade? E Cristo pode fazer isso na nossa vida? Sim. Amai os vossos inimigos. Espera aí, mas Cristo, Ele está incluindo também aquele meu vizinho que ouve rock and roll e heavy metal no último volume o dia todo? Também? Também. Ele está se referindo àquele meu chefe que atormenta a minha vida? Também. Vem cá, quando Cristo fala amai os vossos inimigos, Ele está se referindo àquele irmão da igreja que fala mal de mim pelas minhas costas o tempo inteiro? Ou Ele não precisa? Também. Irmãos, se nós enxergarmos o amor como sentimento, é possível cumprir as palavras de Cristo? Amor é decisão. Aliás, a base do amor, sabe o que é? É você fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso é amor. Quantos aqui já ouviram falar de um homem chamado Dirk Willems? Já ouviram falar dos anabatistas? Os anabatistas, eles não são tão falados ou conhecidos no nosso meio, mas eles têm uma história muito parecida com aquele grupo que é mais conhecido para nós, que são os valdenses. Os anabatistas, eles eram conhecidos, além de outras características, pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Amor prático. Um dia, um desses anabatistas, chamado Dirk Willems, ele estava sendo perseguido por um oficial católico romano, que queria prendê-lo para matá-lo, como era o costume daquele tempo. Então, Dirk Willems atravessa um lago congelado e o oficial romano atrás dele. Quando Willems atinge o outro lado, a outra margem, ele olha para trás e vê que o gelo se partiu e aquele oficial romano estava se afogando naquele lago congelado. Eu pergunto, o que Willems fez nesse momento? Ele olhou para trás e disse, tá vendo? Vai mexer com um servo de Deus? É isso que dá mexer com um servo de Deus? Foi isso que ele fez? Não. Dirk Willems voltou atrás, ajudou aquele oficial a sair daquele lago congelado, salvou a vida dele. Aquele oficial ficou tão comovido com aquela ação dele, que ele decidiu libertá-lo, deixar ele embora. Mas o superior dele estava ali e disse, não senhor, prenda esse homem. E ele foi preso e queimado vivo. Dirk Willems foi queimado, foi morto por amar um inimigo. Agora eu faço uma pergunta. Se Willems soubesse que se ele voltasse, ele seria preso e morto, ele teria feito diferente? Tenho certeza absoluta que não. Ele teria salvado do mesmo jeito. Isso é amar um inimigo. Muitas vezes você e eu temos dificuldade de amar aquele irmão que fala mal de nós, certo? Pessoas no passado, humanos como nós, amavam pessoas que estavam tentando matá-los. Ou seja, é muito mais difícil? E se essas pessoas conseguiram, você consegue? Eu consigo? Sim ou não? Sim. Se a gente não crê, é em vão a gente estar aqui. Sim, Cristo pode fazer porque fez na vida dessas pessoas que eram seres humanos como nós. Agora na Bíblia, tirando Cristo, obviamente, eu tenho um herói, assim, para mim, para mim, o maior exemplo de amor na Bíblia. Vocês imaginam quem é? Moisés. Moisés era o líder de um povo muito simpático, muito legal, que amava Moisés demais, e tudo que Moisés dizia, eles faziam ao pé da letra. Estavam ali a serviço uns dos outros, e a serviço do povo. Era assim o povo de Israel? Então me responda uma coisa. O povo de Israel falava mal de Moisés pelas costas dele? E pela frente também? O povo de Israel, em algumas ocasiões, quis apedrejar Moisés até a morte? Sim. E um dia, Deus se manifesta a Moisés e diz assim, Moisés,
saia da minha frente, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Você é fiel a mim, eles não são. Vou destruir e a gente vai começar tudo de novo por meio de você, ok? Essa era a oportunidade de Moisés, era a chance dele de falar: sim, Senhor, destrói esse povo, eu sou fiel, eles não são. Destrói esse povo e vamos começar tudo do zero. Foi isso que Moisés fez? Não. Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Você já meditou nessa resposta? Já estudou essa resposta? Veja só, Moisés diz a Deus assim: Senhor, o Senhor é soberano, eu não quero que o Senhor destrua o povo, mas o Senhor é soberano. Deus dá a vida, Ele pode tirar a vida de quem Ele quiser, não pode? E precisa explicar alguma coisa para a gente? Não, Ele é o dono da vida. Senhor, eu não quero que o Senhor destrua esse povo, porque não é o meu povo, é o teu povo. Mas Senhor, o que eu quero é a salvação desse povo, mas se não tiver outro jeito de salvar esse povo, faça o seguinte, lembra que tipo de povo era esse, certo? Faça o seguinte, eu sou fiel a ti, certo? Eles não são. Então, o Senhor toma a minha fidelidade, atribui a eles. O Senhor pega o pecado deles e eu pago. Então, risca o meu nome do teu livro e coloca o nome deles no lugar. Foi isso que Moisés disse. Ele se ofereceu para morrer no lugar do povo. Que tipo de povo? Um povo super legal? Não. Então eu quero que você pense nesse momento naquela pessoa, sabe? Você teria coragem de dizer a Deus: Senhor, salva essa pessoa. De alguma forma salva ela, mas se não tiver nenhuma forma mais, toma minha fidelidade, atribui a ela, e o pecado dela coloca sobre mim. Eu estou disposto a perder a minha salvação para que ela tenha dela. Vocês estão entendendo o que é amor? Para mim é muito mais fácil pegar uma cesta básica e entregar para uma família que talvez eu nunca mais vou ver na minha vida. Muito fácil. Muito fácil demonstrar amor. Vamos convidar o pessoal para ir lá em casa, tomar um lanche e tal. Vocês estão entendendo o que é amor? Amor é estar disposto a entregar a sua vida e a sua salvação para outra pessoa que não merece. Isso é amor. E eu pergunto, o Espírito Santo pode produzir isso em mim? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque Moisés era um homem como nós. E se foi possível na vida dele, é possível na minha. Então sempre se lembre de uma coisa: uma pessoa falando mal de você, uma pessoa te caluniando, não é nada. Segue em frente. Porque Moisés ofereceu a salvação dele para pessoas que queriam inclusive matá-lo. Entendem a diferença, a profundidade disso? Agora eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso em mim. E eu vou buscar isso. Agora, dá trabalho? Requer tempo? Por isso que eu sempre faço o mesmo apelo a todos os lugares. Cuidado com essa história de 5 minutinhos com Deus de manhã. Estuda a lição de escola sabatina rapidinho, pelo menos lê um capítulo da Bíblia, depois você vai para suas atividades, pelo menos você teve sua comunhão com Deus. Não teve. Quando nós temos essa comunhão apressada com Deus, 5, 10 minutinhos pela manhã, eu posso ver Deus dizendo, quando eu saio para as minhas atividades: filho, o que eu preciso fazer na sua vida, no seu caráter, é muito profundo, requer muito tempo. Mas você não me dá o quê? Tempo. Entendem o perigo dessa história de 5 minutinhos com Deus por dia? Porque o trabalho que precisa ser feito é muito mais profundo do que isso. Requer tempo com Deus. Dê tempo a Deus para que Ele possa trabalhar isso. A irmã White escreveu na Review and Herald de 1892: não importa o quanto você pregue os mandamentos a outros, se deixar de manifestar o amor de Cristo aos outros em sua vida doméstica, é aqui que começa: você é um transgressor da lei. Qual é o segundo fruto do Espírito que aparece aí? Alegria. Então vem a pergunta: será que eu sou uma pessoa alegre? A Bíblia diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Seca até os ossos.
Será que eu sou uma pessoa alegre? Eu não estou falando uma pessoa zombadora, que faz piada de tudo, que não leva nada a sério. Não é isso. Uma pessoa alegre. Ou será que eu vivo amargurado? Vivo reclamando de tudo. A minha companhia, será que ela é agradável ou é deprimente? Porque eu posso ser uma pessoa que reclamo de tudo o tempo inteiro. Você sabia que reclamação é um hábito? Que a gente precisa desfazer esse hábito? É difícil, viu? É muito difícil. Eu também estou nessa luta. Olha o que o irmão White escreve na meditação matinal: recebereis poder. Se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula, zombadora, não devemos nos tornar insensíveis, insociáveis e antipáticos. Tem muito cristão antipático por aí? Sim ou não? E um deles pode ser quem? Pode ser eu. Por isso Paulo diz: examina a si mesmo. O outro fruto do Espírito que aparece, qual é? Paz. Eu me demorei um pouco mais no amor, por razões óbvias. Vamos um pouco mais rápido nos outros. Paz. Então vem a pergunta: será que eu tenho paz? Ou será que eu estou em constante agitação, estresse, ansiedade? Será que eu tenho uma âncora firme em minha vida? Ou qualquer coisinha me tira a paz? Me tira do sério. Outra pergunta: será que eu sou um promotor da paz? Ou tenho sido um causador de intrigas entre irmãos? É para a gente pensar. Será que eu sou aquela pessoa que, quando o irmão me procura para reclamar do outro irmão, porque eles brigaram, discutiram, eu sou aquela pessoa que vou promover a reconciliação? Ou eu sou aquele, como se diz, que vou jogar mais gasolina na fogueira? Eu recebo muitas mensagens de casais com problemas conjugais. E certa vez um rapaz me escreveu, e isso é muito comum nas mensagens que eu recebo, pedindo uma ajuda, e eu disse a ele: amigo, eu tenho um pouco de dificuldade de te ajudar. Eu não conheço você, não conheço sua esposa, não conheço a história de vocês. E a gente, às vezes, tem uma mania muito feia, sabe o que é? De tomar partido sem ouvir os dois lados. E eu não... Procure alguém próximo que conheça você, de sua confiança. E muitas dessas pessoas me dizem: irmão, esse jovem especial, eu procurei uma pessoa da minha confiança. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a falar mal da minha esposa para mim, e depois eu descobri que ele está falando mal de mim para minha esposa. Isso é um promotor de paz? Não, isso não é um pacificador. A irmã White escreve no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 497. Contendas, lutas e processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Isso impede o derramamento da chuva serôdia. Isso impede. Paz e promover a paz. Qual é o próximo fruto que aparece aí? Longanimidade. O que é longanimidade? Um dia um rapaz me falou assim: Leandro, eu estava ticando aqui no meu caderninho, tudo isso ok. Quando chegou nessa parte, aí desmontou meu mundo. O que é longanimidade? Paciência. Na verdade, longanimidade é mais do que paciência. Porque quando a gente é paciente, a gente pode esperar daquele jeito assim: tá bom, né, vou esperar. Isso não é o longânimo. O que é longânimo? É aquele que tem um longo ânimo. Então ele não só é paciente, mas ele espera com ânimo, com esperança. Esse é o longânimo. A palavra original da Bíblia, você consegue traduzi-la como vagaroso em irar-se. Aquela pessoa que demora. A gente costuma falar do pavio curto, né? O longânimo, ele é o pavio longo. Ele demora. É muito difícil tirar o longânimo do sério. Então vem a pergunta para nós examinarmos a nós mesmos. Será que eu sou tardio em me irar ou eu perco a linha facilmente? Olhando em volta, as pessoas estão perdendo a paciência com qualquer coisa, não é? Qualquer coisa vira briga hoje em dia. Será que eu sou uma pessoa tardia em me irar ou eu me irrito com qualquer coisa? De que forma que eu tenho enfrentado as adversidades da vida? Com longanimidade? Como que eu reajo, por exemplo, quando o irmão discorda de mim em algum ponto? Com paciência, com longanimidade, vamos conversar? Vamos falar a respeito de música? Que tal? É um grande laboratório. Como é que a gente reage quando alguém discorda de nós? Como é que eu reajo quando eu sou ofendido?
criticado, caluniado. A irmã White escreveu o seguinte, eu não vou citar as referências, tá bom? Depois vocês peguem comigo para a gente ganhar tempo. A irmã White escreveu, não podemos permitir que o nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Tem gente que se irrita por um mal que nem foi feito. Concorda? É mais ou menos assim, olha, eu tenho a impressão que o Paulo está falando mal de mim. Olha, não, o Paulo está falando mal de mim. Eu tenho certeza que o Paulo está falando mal de mim. E eu crio uma animosidade e muitas vezes uma raiva do Paulo. E quando eu vou ver, o Paulo nunca falou nada de mim. Isso é um mal suposto. Tem pessoas que perdem a paciência por um mal que elas estão supondo que exista. A irmã te diz mais. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Vocês estão entendendo que é mais fácil para a África ser missionário? É mais fácil ser vegetariano e morar no campo? Vocês percebem qual o risco que eu corro? Muitas vezes eu posso estar tentando me esconder atrás de reformas para não ter que viver isso aqui, para não ter que buscar isso aqui, que é a base de tudo. A irmã White continua dizendo assim, há um poder maravilhoso no silêncio. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o Espírito na palavra de Deus. Algumas pessoas têm um costume que eu não consigo entender. Imagine que alguém gravou um vídeo falando mal da Regina. Você é amigo da Regina. Você teria interesse de mandar esse vídeo para a Regina ver? Não deveria. Mas tem algumas pessoas que quando gravam vídeos a respeito de mim, falando mal de mim, essas pessoas, esses meus amigos, têm o costume de me mandar. E eu fico pensando, mas por quê? Não é algo que vai me edificar em nada. E aí um dia um rapaz me mandou um vídeo de alguém falando que gravou um vídeo só para mim. E me mandou, eu recebi aquele vídeo, ok, tudo bem. Alguns dias depois o rapaz me mandou uma mensagem de novo. E aí, Leandro, você assistiu o vídeo? Eu falei, assisti. E aí? E aí o quê? Mas você não vai fazer nada? Eu falei, já fiz. Aonde? Aonde? Onde você publicou? Tá onde? Tá no seu canal? Tá no seu Facebook? Onde é que tá? O que você fez? Eu falei, estou fazendo faz tempo. Estou pregando, estou escrevendo meus livros, estou gravando meus vídeos, as pessoas assistem o que o rapaz falou e cada um toma a sua decisão. Já fiz o que eu tinha que fazer. Aliás, eu disse para o rapaz, para esses casos aí de gente falando mal, essa coisa toda, eu aciono sempre o meu advogado, deixa ele cuidar, eu tenho outras coisas para fazer. Ele olhou para mim e disse, você tem um advogado só para cuidar dessas coisas? Eu falei, claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Deixa, eu disse a alguns aqui que a gente estava conversando nas refeições, guarda essa frase, o nosso trabalho é pregar e ajudar as pessoas. Quando a guerra acontece, deixa que Deus lute. Deixa Deus lutar as guerras. O nosso trabalho, nós temos que focar. Como certa vez um dos líderes de Israel disse assim, o pessoal disse, desce do muro aí que a gente precisa falar com você. E ele disse, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Não posso descer. E a irmã White diz que Deus usa os críticos, caluniadores, difamadores, para manter a gente ocupado com eles, de forma que a obra não avance. A gente perde tanto tempo tentando convencer que a pessoa está errada e eu estou certo, você está errado, eu estou certo. E a gente perde tanto tempo naquilo que a obra de Deus não avança. Não desce do muro, segue em frente. Você está fazendo uma grande obra. Não desce do muro. Deixe Deus lutar as suas batalhas. Qual é o próximo fruto do Espírito depois da longanimidade? Benignidade e bondade. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante. Muitas pessoas olham para si mesmas e dizem assim, é impossível. É impossível. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha juventude, eu era uma pessoa extremamente explosiva. A ponto de ter uma discussão com um amigo de infância. Eu atirei uma cadeira nele. A cadeira despedaçou, porque eu errei ele. Acertei a parede do lado dele. Eu era esse tipo de pessoa. A minha esposa não conheceu esse Leandro. Por que eu estou dizendo isso?
Porque se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um de nós. Agora a luta acabou? Principalmente quando se fala de paciência, é uma luta constante. Mas a vitória em Cristo Jesus. Próximo fruto? Benignidade. O próximo, pode ser os dois, né? Estão relacionados. Benignidade e bondade. Então vem a pergunta, será que eu tenho sido bondoso, gentil, educado com as pessoas? Em especial em qual lugar, em qual ambiente? Em casa, no lar. Muitas vezes nós nos queixamos da igreja nas seguintes palavras: quando é que esta igreja vai ser reavivada? Quando é que nós vamos ver um poder intenso nessa igreja para concluir a obra? Eu estou esperando o reavamento dessa igreja e isso não acontece. Sabe onde é que está o erro nessas palavras? Enquanto eu espero o reavamento da igreja, eu não consigo enxergar que, na verdade, a igreja está esperando o meu. Porque o reavamento da igreja é a soma de quais reavivamentos? De cada um de nós. Agora, muitas pessoas se queixam, parece que não tem poder na igreja, a igreja não é reavivada, cadê a chuva serôdia? Querem ver onde é que está a resposta? Porque isso ainda não aconteceu? Preste atenção nisso. O Lar Adventista, página 422. Mútua bondade e paciência farão do lar um paraíso e atrairão os santos anjos para o círculo da família. Mas os anjos fugirão da casa onde há palavras desagradáveis, rixas e atritos, a ausência de bondade, reclamações e ira, expulsam Jesus do lar. Se houvesse mais genuína religião doméstica, haveria mais poder na igreja. E a gente está esperando o quê? A igreja. E a irmã White diz, se houvesse genuína religião dentro do lar, a igreja teria mais o quê? Poder. Onde é que está o problema? Na igreja ou lá em casa? Paulo diz, examinai-vos, examinai-vos. Agora Jesus vai além, ele sempre vem complicando. E Jesus diz, vocês devem ser bondosos com as pessoas, mas incluindo aqueles que odeiam vocês. Não é isso que ele diz? Fazer o bem aos que vos odeiam. E quando Cristo diz, fazei o bem aos que vos odeiam, ele não está falando de uma atitude passiva, como muitas vezes eu digo, olha, eu não gosto daquela pessoa não, mas se precisar de mim, tudo bem, eu dou uma força. Não é isso. Cristo está dizendo de uma atitude ativa, ou seja, nós precisamos encontrar meios de fazer o bem às pessoas, inclusive aqueles que nos odeiam. Mas eu pergunto, é possível que a gente faça o bem a uma pessoa que nos odeia? Sim ou não? É. E muitas vezes a gente pode fazer o bem a uma pessoa que nos odeia, mas o coração está como? Eu faço bem, mas às vezes eu posso fazer o bem até para esfregar no rosto da pessoa. Sim ou não? Eu não vou devolver na mesma moeda, tá? Veja, mas Cristo ele pode transformar esse coração, sim ou não? De forma que a gente olhe para uma pessoa que nos odeia e olhe para ela com um profundo amor, lembrando que Cristo, quando esteve pendurado na cruz, estava dando a sua vida por mim, tanto quanto por ela. Ou não? É revolucionária essa mensagem, sim ou não? Na sociedade que vivemos? É. Qual o próximo fruto que aparece aí? Fidelidade. É claro, a fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Se nós somos fiéis a Deus, automaticamente nos tornamos fiéis nas nossas relações horizontais. Vocês concordam comigo? Mas vamos trazer para essa questão horizontal. Fidelidade. O que é fidelidade? Por exemplo, eu sou fiel ao meu cônjuge. Fidelidade. Sim, Leandro, um homem pode me dizer, eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa. Ok, tudo bem, isso é ótimo, mas eu pergunto, quando passa aquela mocinha bonitinha, vestida com sensualidade na rua, o que você faz? Você desvia os seus olhos dela ou você se alimenta daquela cena? Ou isso não tem nada a ver com fidelidade? Uma mulher, por exemplo, quando sai da sua casa vestida de forma sensual, ela sabe que está vestida de forma sensual ou não sabe? Então, quando ela sai daquela forma, eu nunca traí meu marido, mas quando ela sai dessa forma, qual é a intenção dela?
Quando uma mulher ouve daquele garotinho do escritório, tão bonitinho, tão bonzinho, que trata ela tão bem como o marido dela nunca tratou, e esse rapazinho começa com aquelas conversinhas moles, aqueles elogios indevidos, eu pergunto, ela diz não, ou ela se alimenta daquilo? Ou isso não tem a ver com fidelidade, irmãos? O nosso grande problema é que quando se fala em fidelidade, a gente pensa que eu sou um guardador do sábado, eu não adultero. Mas fidelidade verdadeira, ela se revela nas pequenas coisas. A irmã White diz que muitos perderão o céu por pequenas coisas. Outro detalhe, fidelidade. Um irmão me procura com um problema espiritual. E ele compartilha comigo esse problema e diz, irmão Leandro, guarde com você, porque eu quero que você me ajude, mas eu não quero que ninguém saiba desse problema. Eu sou aquela pessoa que vou respeitar o irmão e ser fiel a ele. Eu vou te ajudar discretamente, ninguém vai saber do seu problema. Ou eu sou aquela pessoa que no próximo sábado, nos corredores da igreja, a história do irmão está sendo contada. Ou isso não tem nada a ver com ser fiel. Se eu sou funcionário de uma empresa, eu sou fiel à minha empresa, sou assíduo, pontual, faço o meu trabalho com diligência, entendendo que acima do meu chefe eu devo prestar contas a quem? A Deus. Se eu sou um chefe, se eu sou dono de uma empresa, será que eu sou fiel aos meus funcionários a ponto de pagar a eles um salário justo? Porque hoje, como brasileiros, vivemos grandes incoerências sociais, sim ou não? Eu ficaria muito mais tranquilo se eu soubesse que a corrupção do nosso país está só em Brasília. Mas aquelas pessoas que sobem numa ponte, que andam pela rua, que atravessam a Avenida Paulista com cartazes e bandeiras, protestando contra a corrupção do governo, muitas delas são as mesmas pessoas que furam filas, que não devolvem um troco. Quando eu trabalhava na Universidade Federal do Espírito Santo, no local onde as pessoas, os alunos iam pedir a questão de vale transporte, essas coisas, tinha uma placa onde tinha escrito assim: alunos acompanhados dos avós não terão preferência de atendimento. Por que essa placa? O que estava acontecendo? Muitos levavam os seus avós para passar na frente de todo mundo. Essas são as pessoas que muitas vezes estão protestando contra a corrupção. O problema é que a gente não entende que muitas vezes podemos ser muito mais corruptos do que os políticos de Brasília. Sabe por quê? Porque muitos deles se corrompem por milhões de reais e às vezes eu me corrompo por 10 centavos. Isso me torna pior do que eles. Sim ou não? Fidelidade nas pequenas coisas. A irmã White escreve, os pequenos incidentes da vida diária muitas vezes passam sem notarmos, mas são essas coisas pequeninas que formam o caráter. Todo acontecimento da vida, ela diz, é de grande importância para o bem ou para o mal. Todo acontecimento da vida. Fidelidade. Qual é o próximo fruto do Espírito que aí está? Mansidão. Mansidão tem um pouco a ver com a paciência, mas também com o espírito não apenas manso, tranquilo, humilde, mas também sem ostentação, que não busca exaltação própria. Uma pessoa mansa, ela não busca exaltação própria. Então nós temos que evitar dois extremos, e me diga se vocês concordam com isso. Temos que evitar o extremo do mundanismo? Sim ou não? Sim. E temos que evitar o outro extremo, o extremo da santidade exibicionista? Existe isso hoje? Santidade exibicionista? Eu posso ser uma pessoa que tem um tremendo orgulho da minha humildade. Sim ou não? Irmãos, a gente viaja muito e prega muito. E muitas vezes a gente começa a se sentir, né? Poxa, eu viajo tanto, prego, tantas pessoas assistem, que coisa maravilhosa. E um dia eu pensei assim, eu preciso criar uma estratégia para eu não me orgulhar. Esse foi um dos medos de Ellen White. E ela disse ao anjo dela, eu estou com medo de me orgulhar por essa função que Deus está me dando. E o anjo respondeu, fique tranquilo, Ellen, porque Deus permitirá tanta aprovação na sua vida que você vai permanecer humilde. E eu pensei, eu preciso de uma estratégia para eu não me orgulhar com esse trabalho que a gente faz. E eu pensei, já sei. Eu vou fazer assim. A minha agenda é Deus quem faz. Como assim?
Se na próxima semana eu receber um convite para pregar numa igrejinha lá do interior que tem 5 membros, eu vou. Eu vou aceitar o convite e eu vou. Agora, se 2 dias depois a igreja do NASP me convidar para pregar naquela mesma data, eu vou dizer, não posso ir para o NASP, porque eu vou pregar na igrejinha de 4 membros. Eu falei, eu vou estabelecer isso como regra, porque assim eu vou me manter humilde, porque esse negócio de ficar só pregando em igreja grande, e tem pessoas que só pregam em igrejas grandes, eu vou ficar orgulhoso, então eu vou aceitar também pregar em igrejinha humilde. Tudo bem, que ótimo, que estratégia boa, né? E aí no final de um ano eu estou ali revendo a minha agenda, tudo que nós fizemos e tal, e eu penso assim, puxa vida, olha essa igrejinha aqui. Minha esposa e eu estivemos numa igrejinha de 5, 6 membros, lá no interiorzinho, uma igrejinha bem pobre. Não é qualquer um que faz isso não, viu? Não é qualquer um que faz isso não. Olha, o que acabou de acontecer, amigos? Eu acabei de me orgulhar da minha humildade. Você vê como Satanás é esperto? Se ele não tenta te vencer de um jeito, do orgulho, da exaltação, ele tenta te vencer do outro, do orgulho que você tem de ser uma pessoa tão humilde. Só Cristo Jesus pode fazer com que a gente tenha equilíbrio. Por isso ele diz, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, aprendam de mim, contemplem a mim, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não conseguem fazer nada. Sem Cristo a gente é orgulhoso sempre, até da nossa humildade. Cuidado com os extremos. Qual é o último fruto do Espírito? Temperança ou domínio próprio. O que é domínio próprio? Exato, muito boa definição. Se abster do que é mal e usar com temperança, com equilíbrio aquilo que faz bem. Domínio próprio é autocontrole, então, não é isso? É controlar suas próprias vontades para fazer as vontades de Deus. Tá bom. Então vamos criar uma situação aqui. Imagina que eu estava ali conversando com o Rubens, alguma coisa aconteceu ali, a gente começou a conversar um pouco mais alto, e de repente o Rubens me dá um tapa no rosto. Eu pergunto, qual a minha reação imediata? É devolver, certo? Algumas pessoas dizem, quando você se sentir tentado, cante um hino, conte até 10. Cite um texto bíblico. E eu pergunto, quando eu recebo um tapa no rosto, dá tempo de cantar? Perceba que algumas tentações, elas demandam da nossa natureza pecaminosa uma reação imediata. Por isso que a Bíblia diz, chegue ao trono da graça agora, para que você possa ser ajudado quando? Em ocasião oportuna. Então o que Cristo está dizendo é, encha-se do meu Espírito hoje, para que quando vier a tentação, você esteja o quê? Pronto para enfrentá-la. Muita gente está passando cheque em branco. O cheque, para ter poder aquisitivo, tem que ter o quê? Dinheiro no banco. Muitas pessoas, quando vem a tentação, eles querem lançar mão de um poder que eles não têm, eles não buscaram isso. Por isso a Bíblia diz, busque hoje para você ser ajudado quando a tentação vier. Então, quando vem uma tentação assim que é imediata, se você está pronto, você resiste. Então, eu faço uma pergunta. Imagine que o Rubens me deu esse tapa e eu respirei e fui embora. Pergunta. Eu exercitei ou manifestei o domínio próprio? O pessoal já fica meio, como diz a minha terra, ressabiado comigo, né? Porque às vezes eu faço perguntas com respostas óbvias, mas o pessoal fica assim, Então eu pergunto novamente, eu manifestei domínio próprio? Eu manifestei parcialmente. Por quê? Eu não devolver o tapa já exige um certo autocontrole, sim ou não? Mas é esse o domínio próprio que o Espírito produz em nós? É só isso? Não. Querem ver? E aqui vem o grande problema. O Rubens me deu um tapa. Eu não devolvi o tapa, mas eu voltei para casa assim, desgraçado, miserável. A minha vontade era de acabar com a raça dele. Mas eu me controlei. Eu pergunto, isso é domínio próprio? Cristo disse que se alguém odeia o seu irmão,
é um assassino. Ou seja, o que eu fiz ao voltar para casa é a mesma coisa como se eu tivesse feito o quê? Dado tapa no rosto dele. No tribunal de Deus é a mesma coisa. Porque se alguém se encolerizar contra o seu irmão, no seu coração, disse Cristo, já o matou. O que é o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nós? Preste atenção nisso. O Rubens me dá um tapa. Eu não revido. E eu não tenho vontade nenhuma de revidar. Isso é domínio próprio. Não é o controle das ações, é também o controle das emoções, dos sentimentos. E aí eu faço uma pergunta para vocês: será que o Espírito Santo consegue fazer isso em nós? Sim ou não? Vocês não podem ter dúvidas disso, senão não vai dar certo. Senão vocês não têm razão para buscar, se vocês tiverem dúvida disso. O Espírito pode fazer. Como é que você me prova que o Espírito Santo pode fazer? Como é que você me prova? Eu quero provas, eu sou matemático, eu quero provas. Me prova que o Espírito pode fazer. Moisés, Jesus, Pedro, Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte e eu pergunto, era brita que estavam jogando nele? Eram pedras que matavam o ser humano, que esmagavam o crânio do ser humano. E enquanto ele recebia aquelas pedras, eu pergunto, Estevão revidou? Pegou a pedra e jogou de volta? Ele teve o desejo de revidar? O que foi que ele disse? Senhor, perdoa o pecado deles. Não atribui esse pecado a eles, por favor. Jesus foi espancado. Ele teve vontade de revidar? Pai, perdoa eles. Aliás, tudo que eu estou fazendo aqui é por eles. Se esses homens puderam, e eu nem estou me referindo agora a Cristo. Ah, mas Cristo era Deus, mas era homem. Mas vamos falar então de Moisés, de Estevão, dos filhos do trovão. Em quem se transformaram esses homens? Amigos, em nome de Jesus, você tem que crer que o Espírito pode fazer isso. Porque se a gente olhar para o espelho e falar, não tem condição de eu ser uma pessoa como essa, você já não vai ser mesmo. Agora, quando a gente olha para nós mesmos e examinamos a nós mesmos, como Paulo disse, e a gente diz, eu não tenho nenhuma condição de ser uma pessoa assim. Mas Estevão foi, Moisés foi, Enoque foi, e se eles foram, e a Bíblia diz que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, e se eles foram, eu também posso. Agora o que eu tenho que fazer? É essa questão, o que eu tenho que fazer? Faça. Eu não estou dizendo para vocês que eu tenho esses frutos todos, eu estou dizendo que eu vou buscar e vou continuar pelejando, porque eu creio que eu posso ter. A irmã White escreveu, quando as pessoas professam ser cristãs, e sua religião não faz que sejam representações vivas de Cristo no seu temperamento, elas não são de Cristo. O verdadeiro espírito de um homem é manifesto pelo modo como ele trata os seus semelhantes. Tem muita gente da verdade presente hoje, arrogante, presunçoso, que não demonstra amor por ninguém, paciência, tolerância, zero. E uma dessas pessoas pode ser eu. Por isso Paulo diz, examine o coração. A irmã White diz mais, meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando nós vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia, humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não precisamos perguntar se eles são cristãos, porque eles estão dando inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele.
Agora, diz ela, quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados. Eles podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. Quando eu trato mal as pessoas, Jesus me pergunta, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, é esta maneira em que tratais as pessoas pelas quais eu dei a minha vida? Porque, amigos, o sangue de Cristo não é só para a gente, não. É para aquela pessoa também. Pense numa coisa. Imagine que estava na hora de começar o culto e eu estava me dirigindo para cá. A Regina desesperada porque está na hora de começar o culto e o Leandro não aparece. O culto então começa e daqui a pouco aparece no meio da igreja correndo ofegante e a Regina faz, vem, vai pregar. E eu chego aqui na frente e digo, irmão, vocês me perdoem pelo meu atraso. É que eu estava vindo para cá, o meu carro furou o pneu na BR. Então, eu fui trocar o pneu, eu peguei o step, quando eu tirei o pneu escapou da minha mão e rolou para o meio da BR. E eu, naquele desespero do horário, saí correndo atrás do pneu e não olhei para os lados, e veio um caminhão e me pegou em cheio. Por isso, eu acabei me atrasando. Vocês me perdoam? Eu pergunto, o que você pensaria de mim? De duas, uma. Ou o Leandro é doido, ou ele está o quê? Mentindo. Por quê? Eu pergunto uma coisa para vocês. Quem é mais poderoso? Um caminhão ou Jesus Cristo? O que essa analogia significa? Eu posso ser uma pessoa louca ou mentirosa quando eu digo, eu tenho um encontro diário com Cristo. Eu tenho um encontro diário com Cristo. E quando você olha para mim, você percebe que eu não mudei? Ué, você está do mesmo jeito? Você tem um encontro diário com Cristo e continua do mesmo jeito? Não teve nenhuma mudança? Ou eu sou doido, ou eu sou o quê? Mentiroso. Porque é impossível termos encontros verdadeiros e diários, com tempo de qualidade, com Cristo, e continuarmos exatamente do mesmo jeito. É impossível. A irmã White escreve, eu vi que se não houver inteira mudança, inteira conversão, podem perder a esperança do céu. Ela está falando de uma conversão exterior e interior. Ela diz, vi que muitos são justos em sua profissão de fé, enquanto interiormente há corrupção. E Satanás quer que sejais cristãos nominais, pois assim podereis melhor servir aos seus desígnios. Se tendes uma forma de piedade e não a piedade verdadeira, Satanás vos pode usar para seduzir outros nesse mesmo caminho. É interessante que a analogia que Cristo usa quando ele diz pelos seus frutos conhecereis, é justamente essa questão do fruto, porque ele usa isso. Amanhã você vai plantar uma sementinha ali. Depois de amanhã você já está colhendo. Certo? É assim? Não. Por que Cristo usa essa analogia dos frutos? Porque é algo que precisa ser cultivado, trabalhado. Veja, nesse processo de cultivo, eu posso tropeçar em algum momento? Sim. O que importa é que a gente esteja acontecendo em nossa vida um progresso. É claro, irmãos, isso é um trabalho de uma vida inteira. Eu não estou me referindo a alguém que está nessa busca e está crescendo espiritualmente, é uma pessoa melhor do que era, mas em determinado momento ele perdeu a paciência. Não é isso, porque isso pode acontecer na caminhada cristã, sim ou não? O alerta é para pessoas que podem estar na igreja 10, 15, 20, 30 anos, mas o temperamento não mudou nada. Nada. E as pessoas que mais percebem isso, sabe quem são? Os que convivem com ele dentro de casa. Porque é ali que começa. Eu posso ser uma pessoa maravilhosa na igreja, diante de vocês, mas em casa? Mas é ali que começa.
A irmã White escreve que os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão hão de manifestar em sua vida os frutos do Espírito. Isso é conversão. Isso é ser cristão. Há necessidade de um profundo exame de consciência, a irmã White escreve, e de que investiguemos profundamente à luz da palavra de Deus. Eu estou com o coração sadio ou ele ainda é corrupto? Eu estou renovado em Cristo ou tenho ainda um coração carnal que foi mudado apenas na aparência exterior? Agora, se eu e você estamos examinando o nosso coração diariamente e a gente perceber que tem muita coisa ainda para ser transformada, e principalmente se a gente chegar à conclusão de que não é possível que eu tenha esses frutos na minha vida, não é possível. O último texto que eu vou ler para vocês. Testemunhos Seletos, volume 1, página 51. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, diz ela. Preste atenção nessa frase. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Satanás diz a você que não é possível desfrutar de plena e abundante salvação? Satanás está dizendo que não é possível você ter o caráter de Cristo, não é possível você ter os frutos do Espírito, não é possível. A irmã White diz, não acredite nele. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo não é pular, gritar, dizer glória a Deus. A atuação do Espírito Santo é o desenvolvimento dos frutos na vida do cristão. E ele pode fazer isso. Sabe o que isso significa para mim? Que todos que quiserem e buscarem, podem desenvolver e manifestar em sua vida todos os frutos do Espírito. Todos de uma vez. Todos. Acredite nisso em nome de Jesus. E busque isso. Porque o Espírito Santo tem poder para fazer qualquer coisa, até o que parece impossível. Amém por isso? A minha esposa vai cantar uma música para concluir. E essa música é uma oração. Nós realmente não conseguimos, mas Cristo pode. Para que um dia nós possamos dizer como Paulo, não vivo mais, é Jesus que vive em mim. Amém? Amém. Inexplicável vontade de chorar, vontade de sentir que tenho teu perdão, incontrolável vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo. É tão difícil ter tempo pra cumprir o que te prometi ao pé do teu altar. É tão mais fácil
Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo teu cuidado conosco nesse dia. Agradecemos por poder terminar esse dia na tua casa, mais uma vez. Senhor, que nós ouvimos essa noite realmente algo que parece impossível para a gente. Por isso a gente precisa ter fé. Se o Senhor disse que pode fazer isso em nossa vida, o Senhor pode. Por isso eu te peço, Senhor, tenho visto muitas pessoas que não têm avançado simplesmente porque não creem que podem avançar. Por isso eu te peço que se existe alguém aqui hoje que depois de ouvir essa mensagem está em seu coração sentindo na sua mente, pensando, eu não consigo, é impossível, que essa pessoa saia daqui com a certeza de que sim, em Cristo tudo é possível. Amém. Nada é impossível para o Senhor. Senhor, ajuda o teu povo a acreditar nisso. Muitas vezes clamamos a Ti por cura de um câncer, por milagres tremendos. E quantas vezes o Senhor manifestou o Teu poder e fez milagres tremendos? O Senhor abriu o mar vermelho. Mas quando se trata do nosso interior, do nosso caráter, do nosso coração, do nosso temperamento, a gente duvida. Mas é o mesmo Deus. Ajude-nos a entender isso. Ajude-nos a crer nisso. E ajude-nos, acima de tudo, a buscar isso. Porque Teu Espírito pode fazer como fez em tantas pessoas, seres humanos comuns e simples pecadores como nós. Se Tu fizeste essa obra aí na vida de tantas pessoas, por que na minha não? Claro que o Senhor pode. Leva-nos de volta aos nossos aposentos, aos nossos lares com a Tua paz, e que saiamos daqui não tristes, não desanimados, porque a caminhada é muito longa e o caminho é muito estreito, mas que possamos sair daqui felizes por mais uma oportunidade que tivemos, felizes pela certeza que temos que nada é impossível para Ti. Obrigado, Senhor. Abençoe a esperança. Abençoe a sua direção. Abençoe cada aluno e cada hóspede que passa por este lugar. Que sejam multiplicadores das bênçãos que recebem aqui. Senhor, virá um novo grupo de hóspedes em breve. Que Teu Santo Espírito esteja já preparando o caminho. Que Teus anjos já estejam preparando toda a hospedagem. Para que essas pessoas saiam daqui impactadas e transformadas pelo Teu poder. Amém. Obrigado, dá-nos um bom descanso essa noite. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.